E para a gente gravar, ninguém fez, gente. Eu nem espero mais aquelas totalmente decepcionadas. Bom, nós paramos na página. Partilha. Peguei a apostila de vocês. Para mim, aqui nós paramos na tundra, foi isso? Nós paramos no vilarejo do Alasca que desaparecerá sob a água. Então tá bom. Alguém chegou a ler isso aí? Não. Não. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver quem que tá na sala. E aí a gente faz um esquema da galera ali. Pera lá. Professora, Oi. Que página é essa aí, gente? Página 9. 9. Ó, então a gente começa com Kevin, depois a gente pode colocar Maria Fernanda. Matheus de Araújo, tá aí? pode ser o Andrei? Quem? Pode, Andrei. Então pode ser o Andrei, aí depois pode ser a Ana Gabriela, tá bom? Aí a gente vê quem falta. Pode começar, por favor. O vilarejo no Alasca que desaparecerá sob a água. Peraí, vamos organizar. Primeiro, não, parou. Primeiro é o Kevin, depois é a Maria Fernanda, depois é o Andrei, depois é a Ana Gabriela, beleza? Beleza. Então vai, um parágrafo e para, tá? O vilarejo no Alasca que desaparecerá sob a água. Quase ninguém nos Estados Unidos ouviu falar da Violina, no Alasca. Desculpa. Ela fica presa em uma pequena faixa de areia na beira do mar de Bering. Pequena demais para aparecer nos mapas do país. O que talvez não seja tão ruim, por dentro de uma década, Kivanila deverá ficar embaixo d'água, será lembrada, caso seja, como o local de onde vieram os principais refugiados climáticos dos Estados Unidos. Atualmente, 400 indígenas Inuit vivem nas cabines de apenas um cômodo de Kivalina. Sua sobrevivência depende da caça e da pesca. Ana Gabriela, tá aí? Oi, professora. Oi. Desculpa, é que o meu... Como que é o nome disso? Fone de ouvido embolou aqui. Desculpa, tá? Tá. O mar o sustentou por incontáveis gerações, mas nas últimas 2 décadas o recurso dramático do gelo do Ártico os deixou vulneráveis à erosão da costa. Marco, continua. Professora? Marco. Ok. A camada grossa de gelo não protege mais a costa do poder destrutivo das tempestades do outono e inverno. A faixa de areia de Kivalina foi dramaticamente reduzida. Arthur de Olino, tá aí? Arthur Gomes. Eu tô aqui. Então lê, Arthur. Engenheiros. Engenheiros do exército americano construíram um muro ao longo da praia em 2008 para deter o avanço da água. Mas a medida acabou sendo somente um paliativo. Júlia Alves.
Eduardo. Eita, esse povo não fala. Cauanilo. Gente, cadê esse povo? Gente, eu vou derrubar esse povo da sala. Eduardo tá sem microfone. Luciano saiu da conversa. Quem mais tá aí, gente? Nicolas Hideki tá aí? Aqui para mim aparece que estão na reunião. Matheus Araújo Mas Maia. tá tudo sem microfone, né, esse povo. Então continua, Kevin. Ok. Uma tempestade. Uma tempestade feroz, há 2 anos, forçou os moradores locais a uma evacuação de emergência. Agora, os engenheiros preveem que Kivalina será inabitável até 2025. A história de Kivalina não é a única. Registros de temperatura mostram que a região do Ártico, no Alasca, está esquentando 2 vezes mais rápido do que o resto dos Estados Unidos. Quer ler, Maria? Pode ser. O recuo do gelo, o aumento do nível de água do mar e o aumento da erosão costeira fizeram com que 3 assentamentos Inuit enfrentam a destruição iminente e outros 8 correm sérios riscos. Termina de ler esse. Pode terminar, por favor. A líder da Assembleia de Kivalina, Colin Swan, dizem que as tribos indígenas do Alasca estão pagando o preço por um problema que não criaram. Então, sexto ano, a gente tem aí um texto que fala pra gente sobre os Inuits, que são povos, a gente chama de ameríndios, tá? São nativos indígenas que vivem lá no Alasca, né? Então, eles são habituados. Vocês já devem ter assistido, por exemplo, algum desenho que tenha esquimós, né? Que tem aquele povo que veste umas roupas bem pesadas, assim, de pelo e tudo mais. E eles vivem lá nessa região do Alasca e que, infelizmente, vem sofrendo com alguns problemas. O principal problema que está acometendo essa região é a questão do aquecimento global. Então, as águas, né, com os derretimentos das geleiras, as águas oceânicas, elas se elevam, aumenta a quantidade de erosão, reduz a quantidade de área, de espaço que essa população pode ocupar. Então, aqui na última parte do texto de vocês, fala inclusive que os Inuits, eles estão pagando por um preço, de algo que eles não cometeram, tá? Aí eu gostaria que vocês, então, respondessem aí a questão. Vou puxar aqui um pouco para baixo para a gente ver qual que é. Aí ele diz assim... Eles estão literalmente pagando o pato. A afirmação de que as tribos estão pagando por algo que não cometeram está correta? Justifique a sua resposta. O que vocês acham? Eu acho que não está correto, está totalmente incorreto. Por que está incorreto, Kevin? A afirmação de que as tribos estão pagando por algo que não cometeram, na sua visão, então está errado isso. Eles cometeram e eles têm mais a que sofrer. Não isso. Eu entendi da forma contrária. Então, o que você entendeu? Fala pra gente. Eu entendi que o que está errado é deles sofrerem com coisa que não foi o que eles criaram. Exatamente. Então, assim, a afirmação de que as tribos estão pagando por algo que não cometeram está correta? Sim, está correta. Nessa região onde eles vivem, eles praticam a caça e a pesca, tá? Então, eles não têm, por exemplo, atividade agrícola, não existe uma fábrica ali que emitam gases poluentes. Eles utilizam combustíveis fósseis, tá, gente?
Exatamente, eles utilizam combustíveis fósseis. Só que a quantidade de combustível que eles utilizam para aquecer as suas residências, né, para movimentar as motos que eles utilizam ali, é uma quantidade muito pequena, que não causaria todo o sofrimento que eles estão passando agora. Então, realmente, essa afirmação ela não é correta, porque eles estão pagando um preço por algo que eles não cometeram, tá bom? Pode ir para frente ou espera um pouquinho? Professora, se você te responder, se eu falar que também não, igual o Kevin, porque eu entendi da mesma maneira que ele. Então, mas aí se a gente olhar aqui, né, ó, a afirmação de que a tribo estão pagando por algo que não cometeram está correta? A afirmação de que eles estão pagando por algo que não cometeram está correta, porque eles não cometeram nada e eles estão pagando por esse preço. Ele não fez nada pra mim. Não As fez, pessoas exatamente. que fizeram isso tinham que ir lá ficar no lugar desse indígena para ele sofrer o que ele fez. Infelizmente, né, as pessoas elas causam poluições aqui nas áreas urbanas e essa poluição é levada para outras áreas, trazendo aquecimento para todo mundo, né? Então, infelizmente, todo mundo acaba sofrendo, né? Pode ir para frente? Pode. O aumento das áreas de degelo e o tempo em que a camada de gelo permanece descongelada pode, consequentemente, aumentar a ocorrência de tundra? Justifique a sua resposta. O que vocês acham? Vocês acham que pode expandir aí a quantidade de área para aparecer a tundra ou não? Ó, a tundra é uma vegetação que a maior parte do ano ela fica submersa sobre camada de neve, tá? Ela fica coberta por uma espessa camada de gelo. Quando esse gelo começa a derreter, essa tundra começa a brotar novamente, aparecendo os musgos e os líquens. Quando que ela derrete? No verão. Só que agora, com a questão do aquecimento global, essa vegetação ela está ficando mais tempo exposta. Então, vocês acham que é possível que aumente a área ou não? Acho que é possível. Sim, então, infelizmente, como a gente tem aí, né, como fala? O derretimento, a gente tem a expansão, sim, da tundra nas áreas continentais, tá? Nas áreas onde você tem o gelo derretendo e o mar subindo, ela não vai aparecer. Mas nas áreas mais para o interior, mais para o continente, sim, elas aparecerão com certeza. Foi? Professora, a senhora pode repetir as respostas de novo, por favor? Eu estava pegando um caderno. O aumento das áreas de degelo e o tempo em que a camada de gelo permanece descongelada pode, consequentemente, aumentar a ocorrência de tundra? Sim, ela pode aumentar a ocorrência de tundra, porque o solo vai ficar exposto, né? Você não vai ter mais a cobertura de gelo para proteger esse solo. Então, essa exposição fatalmente vai fazer com que a tundra apareça em maiores quantidades, tá? Numa área maior. Professora, você acha que você passou 2 atividades no positivo 1 da correção dos exercícios de cada atividade? Aí você falou pra gente tirar foto, salvar em PDF e te mandar. Eu já fiz hoje eles de manhã, só que não deu tempo de eu te enviar. Aí eu vou enviar não tem pressa, tá, Maria? É lá para novembro que eu mandei isso. Eu não me lembro o dia, acho que dia 9 de novembro. Vocês têm um mês ainda para fazer, tá bom? Não tem pressa, pode ficar tranquila. Mas não deixa de mandar, tá bom? Tá. Pronto? Sobre o que, professora, que eu não... Não, eu falei para vocês que as correções do caderno de atividades da unidade 3, eu ia colocar para vocês lá no positivo ON. E eu já fiz isso no final de semana. Então, vocês vão passar essas correções para o caderno e aí depois vocês só vão me mandar as fotos das páginas feitas, entendeu? Entendi.
Mas tem tempo ainda, tem mais de 20 dias para vocês fazerem isso. Podemos ir adiante? Sim. Floresta de coníferas. Então, quando a gente fala das coníferas, grifa aqui, tá? A gente está falando também da floresta boreal, a gente também está falando da floresta de taiga, tá? A floresta de coníferas, ela vai aparecer nas regiões que a gente chama de subpolar, ou seja, abaixo do círculo polar ártico, tá? Sub é abaixo, tá bom? Essas vegetações, né, tanto da taiga, quanto de conífera, quanto floresta boreal, é tudo a mesma coisa, tá, Cistrônio? É uma vegetação adaptada a invernos bastante frios, com queda de neve e tudo mais. O que eu quero dizer aqui? E aí ela já se adaptou a isso, tá? Então ela vive em temperaturas que normalmente são mais baixas e que neva a maior parte do tempo. As folhas dessas coníferas, elas são em formato de agulha, tá? Então a gente chama essas folhas de acicofoliadas. Elas são fininhas desse jeito para que ela seja retida nas folhas e não queime. A gente já debateu esse assunto aí há um tempo, tá? Sim, que eu fiquei perguntando para a professora, nossa, gelo queima. Mas não é de pegar fogo, você entendeu? Você põe o fogo na mão, ele vai arder, a sua mão ele vai queimar, mas não para fazer ficar quente, tá? Ele queima gelado. E aí, essa floresta de taiga, como a gente falou ontem para vocês, é a maior floresta que nós vamos ter no planeta, tá? Embora a sua vegetação, ela seja bastante retirada. Então, essas árvores aqui de coníferas, elas sofrem desmatamento também, principalmente para abastecer a indústria madeireira, para aquecer as casas das pessoas, construções, né? Então, existe um programa chamado Construções no Alasca, não sei se vocês já viram. Ele é bem legal e mostra, né, construções nessa região e mostra muita floresta de taiga, e aí as pessoas acabam tirando muito dessa vegetação. Só que aí o que acontece? Na floresta de taiga, a árvore ela cresce muito mais rápido. Então, por exemplo, se você cortar hoje, né, essa árvore, em 6 meses ela já cresceu e já está pronta para cortar novamente, tá? Essa floresta, gente, a gente chama ela de floresta homogênea. O que vocês entendem que é uma floresta homogênea? Quando a Wendy vira para vocês e fala assim... de árvore e não mistura. Então, quando a gente fala, né, de uma floresta homogênea, nós estamos falando de uma floresta que tem pouca diversidade ou muita diversidade? Muito pouca. Tem pouca. Muito pouca para não cometer erro, né? Então, ela tem pouca biodiversidade, tá, gente? Por conta de ter um único tipo de vegetação. Então, a biodiversidade aí vai ser reduzida, tá? Então, grifa aqui. Oi, alguém quer falar? É um jeito de não errar, muito pouco. Então, foi esperto, parabéns. Então, grifa aqui, por favor, ó. Tá aqui, ó. Mesmo assim, as temperaturas predominantes são baixas e neva em boa parte do ano, motivo pelo qual as árvores apresentam, em geral, folhas finas para evitar o acúmulo de neve. É comum, aliás, é o caso, por exemplo, dos abetos e dos pinos, comumente utilizados para representar a árvore de Natal. Deixa eu ver aqui o que mais é importante. Em razão das suas características, a floresta de conífera ela é amplamente utilizada na indústria madeireira, fato que comprometeu extensas áreas da sua cobertura vegetal. No entanto, alguns países adotam política de preservação que garantem o uso da floresta de maneira sustentável. Aqui na Finlândia, por exemplo, eles fizeram assim. O governo finlandês ele chegou para os agricultores, ele disse o seguinte, ó, se você plantar conífera, se você colocar uma floresta de taiga aí na sua terra,
o governo vai te pagar por isso. Então, esse estímulo, né, do governo pagar para as pessoas plantarem essas árvores, vem fazendo com que elas sejam maiormente preservadas, tá? Mas, infelizmente, ocorre aí bastante o desmatamento. No Canadá, essa árvore, por exemplo, ela vai ser bastante retirada para a indústria de jornal. Hoje, o jornal está em queda, graças a Deus, porque a maioria das pessoas estão usando o jornal aí virtual, mas ela foi amplamente utilizada nesse tipo de indústria. Deu para entender, taiga? A característica dela fica lá na região subpolar, regiões de clima frio, floresta homogênea, com pouca biodiversidade. Isso está claro? Tranquilo? Podemos ir adiante? Professora, Diga, Professora. Kevin. Oi. A floresta de conífera, eu tenho uma planta de Natal aqui, ó, aquela árvore de Natal aqui na minha casa. Provavelmente é uma das árvores da floresta de conífera. É da família dos pinheiros. É um pinheiro. Isso, então é da família, tá? Pertence à família, é uma das espécies. Só que essa que você tem aí é de verdade ou é de plástico? De verdade. Essa que você tem é uma espécie adaptada ao clima daqui. Se você pegar, por exemplo, as araucárias, deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês verem. Araucárias. Vegetação. Se a gente pegar as araucárias, alguém já deve ter visto esse tipo de árvore aqui, ó. Sim, tem um monte nas estradas. Quando a gente vai lá para Campos do Jordão, quando a gente vai viajar para o Paraná, para Santa Catarina, a gente passa por muitas dessas árvores, tá? Essa árvore, ela fornece para a gente aquele pinhão, sabe? Aquele pinhão de festa junina, marronzinho, parece uma barata. Ah, por isso que tem no Campos do Jordão. Isso mesmo. Então, ele fornece esse fruto para a gente. Essa árvore aqui, ó, ela é uma espécie de conífera. Entenderam? Embora ela não tenha aparência nenhuma de cone, né? Se a gente olhar para ela, parece até que ela está com as mãos erguidas para o céu, esperando as bênçãos de Deus. Mas ela é uma espécie de conífera. Certo? Agora mais coisa eu entendi. Por que conífera? De cone. Isso, de cone, isso mesmo, né? Para facilitar a queda da neve, né? Para a neve não se fixar nas folhas. Nossa, olha como a árvore pensa na sua estrutura. Ela é muito inteligente, a gente devia copiar ela. Beleza? Podemos ir adiante? Podemos. Aí gente, eu tô numa mesa aqui que ela faz um barulho tão irritante. Bom, florestas subtropicais e temperadas. Então, como o próprio nome diz, essas florestas, elas estarão em regiões onde a gente tem o clima subtropical e o clima temperado. Vocês todos já sabem que quando a gente fala do clima subtropical e do clima temperado, a característica principal desse tipo de clima é que as 4 estações do ano serão bem definidas, tá? Então a gente consegue perceber quando é verão, quando é inverno, quando é primavera e quando é outono. Uma das formas para a gente poder perceber essas mudanças nas estações do ano, além da temperatura, é óbvio, é observando a vegetação. As florestas subtropicais e temperadas, elas vão ser conhecidas como caducifólias. Grifa aqui, ó. Caducifólias. Por que elas são chamadas de caducifólias? Porque essas folhas, elas vão ter um ciclo de vida onde elas vão crescer. Tá tudo bem? Alguém tá com o microfone ligado? Ai, gente, eu não sei aqui onde é que eu ponho o microfone desse povo no mudo. Pronto, todo mundo sobreviveu? Então, foi difícil sobreviver esse barulheiro aí. Ó, não tô conseguindo admitir a Natália, tá? Tá dando falha para admitir, não sei por quê.
Bom, então quando a gente fala das vegetações de floresta subtropical ou temperada, a gente vai ter as caducifolias. Essa vegetação de caducifolha é uma vegetação que ela vai ter um ciclo de vida. Ela vai crescer, se desenvolver, envelhecer, caducar e morrer, tá bom? Então, caducifolha vem de caducar, de envelhecer, ok? Então, a gente percebe que elas mudam de cores. Exemplos de vegetações aí de florestas subtropicais ou temperadas. Então, a gente tem árvores como carvalho, cerejeiras e bordôs, tá? Eles vão produzir um espetáculo de mudança das cores, das folhas delas. Então, essas folhas, elas adquirem tonalidades diferentes de acordo com as estações do ano. Todos vocês já sabem que as árvores, elas vão perder umidade pelas folhas. Então, como elas perdem umidade pelas folhas, nas épocas de inverno, que são as épocas mais secas, elas se desprendem dessas folhas, tá? Então, as árvores vão ficar sem nenhuma folha grudadinha nela. Quando vocês viajarem para Campos do Jordão e forem, por exemplo, no inverno, observem que tem uma folha típica lá de Campos do Jordão, que ela vai ficar bem amarelada. Deixa eu pegar aqui. Folha da árvore. Na época do outono? Típica de Campos do Jordão. Se você for no outono ou for no inverno, ó, essa folha aqui, ó, vocês já devem ter visto. Quem já viajou por lá já deve ter visto essa folha aqui, ó. E aí ela tem essa mesma coloração, ela vai ficar bem verdinha durante o verão, e aí quando começa o outono ela começa a ficar amarelada, e aí ela vai ficar avermelhada e ela cai. Essa é a folha símbolo lá, é o plâtano, ela é símbolo de Campos do Jordão, que é uma região aí que tem um clima mais frio, tá? Daqui da nossa região, por exemplo. Beleza? Quem quer entrar? Deixa eu ver. Beleza. Por que Campos do Jordão é frio? Ele fica no sul de São Paulo? Ah, porque você tem... Na verdade, Campos do Jordão faz mais frio porque ele está numa altitude. Ah, tá? É Uma altitude. montanha. Isso mesmo. Apesar de não termos montanha no Brasil. Bom. Então frio de altitude. De altitude. Aí a gente tem vegetação mediterrânea. Na vegetação mediterrânea, nós vamos encontrar dois principais tipos de vegetação, tá? Que são os maquis e os garriques. E aí a gente tem as características dessas vegetações. Os maquis é uma vegetação mais fechada, mas ela é baixinha, ela vai variar de 1 a 4 metros de altura. Os garriques, ele vai ser uma vegetação de pequeno porte também e ela vai ser mais espaçada. A vegetação mediterrânea, ela vai aparecer no local onde eu tenho o clima mediterrâneo. Qual é a característica do clima mediterrâneo, sexto ano? Ele vai apresentar duas estações do ano bem definidas, tá? Ele apresenta um verão que vai ser quente e seco e um inverno que vai ser úmido e frio. E aí, essa característica faz com que não sejam todas as plantas que se adaptem a ele, tá? Alguns exemplos de vegetação que vai ser muito comum em áreas de clima mediterrâneo. As videiras, né? Então, ó, oliveiras que produzem as azeitonas, as videiras que produzem as uvas, são tipos de vegetações que se adaptam muito bem a esse tipo de clima mediterrâneo, ok? Aqui na apostila de vocês ele dá os lugares onde esse clima vai aparecer, mas vocês não precisam se preocupar com isso por enquanto. Beleza até aqui? Beleza. Estepes e pradarias. Quando a gente fala de estepes e pradarias, a gente está falando de uma vegetação que ela tem essa característica aqui, ó, de ser mais de campos, né? Então, é uma vegetação que a gente percebe que ela é mais rasteira, é uma vegetação composta por mais gramas, né? Então, são as gramíneas. Nessa região aqui, ó, vocês acham que é uma região
que vai ser mais, o solo vai ser mais profundo ou o solo mais raso? O que vocês acham? Um solo mais Solo raso. mais raso. Isso mesmo, então não se esqueçam disso, tá? Onde a gente tem uma vegetação que aparenta ser mais pobre, o solo também é mais pobre, é um solo mais raso, tá? Vocês acham que nessa área aqui é uma área que apresenta maior umidade ou menor umidade? O que vocês acham? Menor umidade. Menor. Menor umidade. Então, quando a gente fala de estepes e pradarias, normalmente nós vamos encontrar essas regiões, essas vegetações, em áreas onde a gente tem um clima com tendência a ser semiárido, tá? Chove, mas essas chuvas são mais irregulares. Vamos encontrar a vegetação de estepes e pradarias em solos onde a gente encontra menos nutrientes, solos arenosos. Alguém chamou? Sim, foi a Maria Fernanda. Oi, Maria. Ah, você até falou ontem, se não me engano, dos solos profundos e rasos, que você falou que os solos profundos, eles têm mais nutrientes, e os solos mais rasos, poucos, porque eles são jovens ainda e nascem grama neles. Isso mesmo. Aí, vocês... Oi. Ah, tá, pode terminar de explicar. Pode falar, Kevin. Aqui agora eu só ia falar sobre uma coisa esquisita que eu fiz. Agora eu fui grifar, quase que eu faço um estrago na minha apostila, porque como eu agora tô acostumado a mexer com o computador, quando eu vou grifar eu só coloco o cursor assim, aí ele já risca aqui, aí eu fiz assim, diagonal na apostila, aí fez um riscão diagonal na apostila. Ah, paciência. Qualquer coisa você fala que tudo isso era importante. E de fato é, tá? Quando a gente fala de estepes e pradarias, sexto ano, será que tem algum problema se a gente retirar essa vegetação? Se a gente fazer com que, por exemplo, muito gado fique pastoreando aí nessa área, coma todo esse capim, esse solo fique exposto? Vocês acham que gera algum problema ou tranquilo, tá de boa? O que vocês acham? Gera um problema. Gera um problema. Com certeza gera um problema, porque assim, quando esse solo fica exposto, ele vai apresentar maior facilidade de erosão, tá? E nessa erosão, a gente vai ter o aparecimento de um processo chamado de arenização. Essa palavra lembra alguma coisa para vocês? Arenização? Para mim, lembra o solo arenoso. Dá pra gente incluir? Exatamente. Então, se eu retirar a vegetação, significa que eu vou expor esse solo e eu vou produzir nele uma facilidade maior dele se tornar arenoso. Um solo arenoso é um solo fácil de produzir, ruim de produzir? Qual que é a visão de vocês? Super ruim de produzir. Ruim de produzir. Então, a gente, infelizmente, precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de solo, porque nessa simplicidade de retirar a proteção dele, ele fica exposto e ele vai se degradar, tá bom? Infelizmente. Eu pedi para vocês grifarem alguma coisa, não, né? Não, professora, quando você tinha falado que quando o gado come muito lá, tipo, e acaba, você perguntaram se gera algum problema. Pra mim, eu pensei, tudo alguma coisa nessa vida gera um problema, seja ruim ou bom. Tudo gera uma consequência, um impacto, seja positivo ou negativo. Infelizmente, Maria, o ser humano gera impacto, tá? Então, ó, grifa aqui que isso aqui é interessante, ó, só para vocês não ficarem aí equivocados. No Brasil, cadê? Não quero tudo isso. No Brasil, ocorrem pradarias no Rio Grande do Sul, que também é conhecido como Pampas Gaúchos, tchê. Assim como em outras áreas, a agropecuária tem impactado a cobertura natural do solo, deixando mais exposto à ação da chuva e do vento. E isso pode desencadear a formação de areais, regiões onde a areia toma conta da superfície, assemelhando-se a uma paisagem desértica, porém sem o clima árido. Então, esse fenômeno de aparecer a areia no solo é chamado de arenização, tá?
como eu disse para vocês, nessas regiões vai chover. Essa chuva ela é mais esporádica, ela vai acontecer com menos frequência, mas chove, tá? E aí, quando chove, a chuva impacta nesse solo e produz essa arenização. Não confunda arenização com desertificação. Qual é a diferença entre os dois? Vocês sabem? A arenização... Não sei, professora. Então, vamos pensar assim, ó. Arenização tem a ver com areia. Areia é um tipo do quê? De solo, tá bom? É um tipo de solo. Então, arenização, areia, solo. Desertificação. Quando a gente fala de desertificação, o que vem à cabeça de vocês? Desertificação? Vem na minha cabeça um solo bem seco. Isso. Quando a gente pensa em deserto, né? Então vem na nossa cabeça, por exemplo, camelo, vem um monte de areia, vem um sol escaldante, um calor insuportável. Mas não se esqueçam que nós vamos ter 2 tipos de deserto. Quais são os tipos de deserto que nós temos? Temos o deserto quente e o deserto frio. O que caracteriza um deserto? O que caracteriza o deserto é a areia ou é a falta de chuva? É a falta de chuva. Então, quando a gente fala de arenização, a gente está falando de solo. Quando a gente fala de desertificação, nós estamos falando de clima, porque a desertificação ela vai ser formada por conta da menor quantidade de umidade na atmosfera. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Florestas equatoriais e tropicais. Então, como o próprio nome diz, quando a gente fala de florestas equatoriais e tropicais, nós estamos falando de florestas que vão aparecer nas áreas mais quentes do planeta, tá? Próximas à linha do Equador. Da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio, da linha do Equador até o Trópico de Câncer, tá? Essa é a faixa da zona térmica intertropical. Diga. Eu tenho uma dúvida. No deserto, além do cacto, existe outra planta? Existem espécies de cactáceas, né? A gente chama de xerófilas, que são plantas, né, adaptadas a pouca chuva. Entendi. Obrigado. Bom, quando a gente fala então das florestas equatoriais, vocês grifem aqui, porque elas vão aparecer ao longo da linha do Equador. São florestas úmidas, são florestas que vão produzir muita evapotranspiração, né? Vão liberar muita água para a atmosfera. E essas árvores todas vão ajudar a potencializar a quantidade de chuva na região, tá? Essas árvores, elas podem facilmente ultrapassar os 40, 60 metros de altura. Quando a gente fala das florestas equatoriais e as florestas tropicais, são florestas que nós chamamos de heterogênea. Qual é a diferença de uma floresta heterogênea para uma homogênea? Heterogênea. Homogênea tem pouca diversidade de árvores. Uma floresta heterogênea ela tem muita diversidade. Muito bom. Então, quando a gente fala de uma vegetação heterogênea, é uma diversidade enorme, né? E essa diversidade de vegetação vai trazer também uma diversidade de fauna, tá? A floresta, ela tem uma situação, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da floresta amazônica, ela é uma floresta muito fechada. Quando a gente olha de cima, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem da floresta amazônica. Floresta amazônica vista de cima. Quando a gente olha a floresta amazônica vista de cima, ela parece um tapetão, não parece? Parece. Então, vocês podem perceber que ela é bem fechada. Essas árvores, elas disputam a luz do sol. Todos vocês já sabem que sem a luz do sol, as árvores, elas não fazem o quê? Não cresce. Não fazem
Fotossíntese. Exatamente. Então, elas não fazem a fotossíntese, elas não fazem a troca, elas não fazem a troca gasosa, né? Não absorvem gás carbônico e devolvem oxigênio. Elas não têm energia. E aí, o que vai acontecer aqui na floresta? As árvores, elas vão, como eu já falei para vocês, disputar a luz do sol. Então, elas vão crescer muito rápido para conseguir ter pelo menos um pedacinho de luz solar ali para elas conseguirem fazer a fotossíntese. E aí, o que acontece, sexto ano? A maior parte da vida na floresta, ela vai acontecer nas camadas mais altas das copas das árvores, porque na copa das árvores tem mais calor, na copa das árvores você tem mais luz solar, na copa das árvores você tem mais espaço. Então a gente chama de dossel, tá? Tem a copa da árvore, aqui tem todos os ramos aqui embaixo, e aqui a gente vai ter muita vida acontecendo na camada mais elevada da árvore, tá? A gente tem pouca atividade de vida acontecendo lá embaixo no solo por conta aí dessa competitividade pelo sol. Diga. Mas a gente precisa conversar com essas árvores, porque elas estão em aglomeração total. Total. E não pode, né? A gente tem que falar para elas não se aglomerarem aí. Então, ó, grifa aqui, por favor, ó. Vista de cima, a vegetação se assemelha a um tapete verde cortado por vários rios, e que de tão densa e fechada impossibilita a visão do solo, tá? Aqui no Brasil a gente chama isso de dossel, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero para vocês. Oi. O Nicolas Campos Nakashima, ele colocou aqui gotossíntese, depois ele corrigiu fotossíntese e depois ele colocou a... É fotossíntese com M, não, gente. É fotossíntese com N. Não se esqueçam que manteiga a gente só vai passar no pão e na bolacha. Vocês aprendem isso com a Beatriz? A gente aprendeu isso no primeiro ano. Então, não se esqueçam disso, tá? Bolacha e pão é que a gente passa manteiga, tá? Bom, voltando. Aí, gente, olha que coisa interessante, né? O solo das áreas cobertas por floresta tropical, apesar do que poderia dar a entender a abundância de vegetação, ele é pobre em nutrientes. Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem uma situação lá na floresta, que eu já disse para vocês que as árvores, elas preferem os solos profundos, porque tem mais nutrientes, certo? E aí, quando a gente olha essa floresta aqui, ó, o que a gente tem de ideia? Que esse solo vai ser super rico, esse solo vai ser super cheio de nutrientes, porque a gente tem muita matéria orgânica acontecendo aqui. E aí, o que acontece? Essa matéria orgânica não é o solo, porque se a gente cavar o solo da floresta amazônica, em poucos metros a gente acha areia ali, tá? Mas a matéria orgânica que cai dessas árvores é que faz com que seja possível aí a gente ter uma grande quantidade de adubos orgânicos que permite uma melhor condição para a sustentação dessa floresta. Então, oi? Pode continuar a explicação, desculpa interromper, senhora. E aí, sexto ano, a importância da gente preservar a floresta amazônica, porque a gente tem várias situações ali que, se nós não cuidarmos, a gente pode produzir nessa floresta uma desertificação, tá? Que tipo de animal vive nessa floresta, sendo que assim as árvores são tão grudadas e são muito difíceis de andar? Você tem bastante mamíferos, você tem uma quantidade muito grande de serpentes, você tem algumas espécies de onça, você encontra aí nessa região. São animais de pequeno a médio porte, tá? Não são animais de grande porte. Então, por exemplo, essa semana, não, tem uns dias já, a Alemanha postou uma notícia dizendo que os elefantes da floresta amazônica estavam em perigo por conta das queimadas. E aí, elefante faz parte da fauna brasileira? Não.
Não faz. Então, o que, que a gente precisa sempre prestar atenção? Muitas vezes nós vamos ter notícias que são mentirosas, né? Notícias que elas tentam enganar as pessoas. Então, eu não sei se esse repórter ele é mal informado, mas o fato é que quando ele põe uma notícia de que os elefantes estão correndo risco de extinção por conta das queimadas aqui no Brasil, ele coloca a situação do Brasil, que já não é legal, numa condição pior em termos ambientais, tá? Porque até as pessoas irem atrás e saberem que o elefante não faz parte da fauna e que essa notícia, portanto, é fake, muito prejuízo já aconteceu, tá bom? Então, a gente precisa sempre prestar atenção em umas coisas aí que aparecem. Professora, ele precisa fazer aula de geografia, ele tá mal demais. Pois é, precisa estudar um pouco mais, ou então precisa jogar Minecraft. O solo, cadê? Eu quero aqui que vocês coloquem. O solo nas áreas de cobertura da floresta tropical, apesar de que poderia dar a entender da sua abundância de vegetação, é geralmente pobre em nutrientes. O que explica a densidade e o porte da vegetação dessas áreas, além do clima, é a circulação de nutrientes. Então, grife isso aqui, que isso é legal que vocês se lembrem, tá? O solo é pobre, mas tem muita matéria orgânica sendo decomposta, tá? Que vai servir de nutrientes aí para essas plantas, para essas vegetações. À medida em que as plantas perdem as folhas, morrem, dessa maneira vai se formando no chão uma camada de sedimentos orgânicos denominado de serrapilheira. Então, quando a gente fala de serrapilheira, estamos nos referindo a um tapete. Todo mundo já passou por um tapete de folhas secas caídas pelo chão? Sim. Eu já, várias vezes. Às vezes aqui no meu próprio quintal tem. Então é super gostoso pisar numa folha seca. E todos vocês já sabem que a folha, ela vai se decompor, ela vai se tornar uma matéria orgânica e ela acaba se tornando adubo, tá? Então é por isso que a gente tem essa vegetação exuberante aí na floresta amazônica. Deu para entender, gente? Tranquilo? Sim. Então, beleza. Só que esses nutrientes, sexto ano, eles não ficam no solo por muito tempo. O que vai acontecer? A floresta amazônica, por exemplo, a floresta equatorial, ela está numa região que chove muito. E como chove, essa água, quando atinge o solo, ela lixa, ela varre o solo. Sabe a enxurrada, quando leva todos os sedimentos para outras regiões? E esse processo de varrer o solo, a gente chama de lixiviação. Então, é extremamente importante que exista essa manutenção de árvore cair, aliás, das folhas das árvores caírem, essas folhas se decompor, formar o adubo, e quando cair a chuva, essa chuva vai varrer os nutrientes e esse é um ciclo que vai sendo formado, tá? Oi? Qual é o nome mesmo? Lixa. Lembra de lixa? Lixiviação. Isso aqui, ó. Eu ia perguntar se tem alguma coisa a ver com lixa. Então, é como se a água fosse produzindo uma lixa aí nesse solo, mas assim, é uma varredura, né? Que essa água faz lixando, levando esses nutrientes para outras regiões, tá? Varrendo. Vai varrendo. Beleza até aqui? Deixa eu ver o que mais aqui, que é importante. Beleza. Todos vocês já sabem que essa vegetação vem sofrendo interferências humanas, desde que o mundo é mundo, sofrendo aí desmatamento e tudo mais, tá? Bom, então eu paro por aqui, são 4h50. Nas próximas aulas a gente vai falar de cerrado e savana e vamos falar dessas outras vegetações. E por hora é isso, tá bom? Gente, até aqui tudo bem, tá tranquilo, alguma dúvida? Eu só tô agora pedindo para vocês grifarem muita coisa na apostila, porque muitas delas eu já falei para vocês, tá? Então a gente só tá reforçando algumas coisas aqui das quais já foram ditas. Tá tranquilo, tá favorável, tá gerando dúvida, como que tá a situação? Não, tá bem, professor. Tá tranquilo. Tá de boa. Então, beleza. Então, gente, eu paro por aqui. Quer falar alguma coisa, Kevin? Depois que a senhora falou lá foi alemão, né, que falou sobre esses elefantes da fauna brasileira. Aí, como é alemão, a primeira coisa que... Uma outra coisa que podia ter acontecido com o jornal, só uma piada. Só uma piada mesmo, né, de verdade.
Tem elefante na África, na fauna africana. Mas ele não sabia se era África ou Brasil. Aí depois ele foi ver a latitude e a latitude era 7 e a longitude era 1. Pois é, aí ele errou, né? Aí ele botou como se fosse a África, né? Dureza. Gente, então um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima semana, tá? Talvez eu mande para vocês lição de casa, mas eu vou pensar, tá? Porque dia dos professores acho que a gente merece um descanso. Mas eu vejo aqui se eu vou dar lição de casa ou não para vocês, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, beijo. Tchau, professora. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores. Obrigada, gente. Um beijo para